História da igreja. Falei sobre os partidos políticos. Vai nascer, a pedra vai ser cortada sem o auxílio de mãos. Jesus está nascendo no Império Romano. E quando Jesus nasce no Império Romano, as terras de Israel estão em verdadeira guerra o tempo todo. É partido judeu para tudo quanto é lado. Ou você é essênio, ou você é fariseu, ou você é saduceu, ou você é escriba, ou você é zelote. O que você é? Você tem que pertencer a algum grupo. Os fariseus estão tomando conta. Aí surgem os herodianos, que é o pessoal que vive às custas da política de Herodes. Vive no palácio, entra no palácio, sai do palácio, só que causa graves problemas. Você lembra por que João Batista foi morto? Porque ele se levantou contra Herodes. Ele se levantou contra Herodes. Falou que Herodes não podia fazer o que estava fazendo. Se ele não tivesse se intrometido com política, ele não tinha nem morrido, tinha ido embora. Quem foi que assassinou Cristo ou matou Cristo? Foi o braço político dos judeus. Jesus foi julgado politicamente e religiosamente. Religiosamente com as leis de Roma, tá bem? Com as leis de Roma e com as leis dos judeus também. O Sinédrio está tomando conta da vida pública. E os herodianos falam o seguinte: os herodianos, quer dizer, aqueles que vivem no palácio, eles estabeleceram os publicanos em todo o território de Israel. Os publicanos eram milhares e milhares de judeus que ficavam no meio do caminho. Você está saindo aqui de Jerusalém e você está indo para Samaria, você tem que passar pela alfândega, e tinha uma coletoria de impostos no meio do caminho. Para onde você está indo? Eu estou subindo lá para Nazaré, pago o imposto, pedágio. Está andando pela estrada romana. Quem fez essa estrada aqui? Foi você? Não, foram os romanos, não foi? Você tem que pagar onde está pisando. Então tinha que pagar para os publicanos. Mas nasceu um ódio contra os publicanos. Por quê? Quanto que o Império Romano está cobrando? O Império Romano não cobrava muito, tá? Não era muito. Você pagava o pedágio, o Império Romano te dava um recibo, e com esse recibo você podia ir para a tua casa. Você chegava na outra alfândega, você apresentava o recibo. Só que os cobradores de impostos falaram o seguinte: escuta, eu sou judeu, você é judeu, certo? Ao invés de você pagar para o Império Romano, paga para mim. Aí quando chegar lá, o pedágio é mais barato, você já está perto de casa. Propina. Os publicanos, que são os cobradores de impostos, enriqueceram a base de propina. Eles deixavam o pessoal passar, porque lá no outro pedágio era mais barato. Propina. Olha só. Aí os judeus falavam: essa raça de cobrador de imposto ligado com Herodes manda na gente. Não gostavam dos cobradores de impostos. Não gostavam. E Jesus tinha que andar com dinheiro no bolso, tá? Senão ele não tinha como passar de um lado para o outro. Não tinha. Ele embarcava de um lado do mar da Galileia, não é? Quando chega do outro lado, uma coletoria de impostos. Você desembarcou, já vinha um publicano. E aí, tudo bem? A pesca tá boa? Você vai ficar por aqui? Vou. Então, antes de o senhor continuar andando pelas estradas romanas, você tem que pagar o porto, tá bom? Você colocou o seu barquinho aí, mas tem que pagar o porto. Ou você paga para nós, ou você paga para Roma. Roma tem hora, entendeu? É igual Zona Azul. Você vai ficar aqui no máximo 12 horas. Com a gente não, a gente vai fazer aí um negócio, você pode ficar a noite toda. Jesus tinha que andar com dinheiro no bolso, porque senão não pagava, não andava em lugar nenhum. Não andava em lugar nenhum. Vocês sabiam disso? Por que os judeus tinham ódio, os fariseus, né? Tinham ódio dos publicanos? Porque os publicanos, eles eram judeus vendidos para Roma através de Herodes. Porque quem governava tudo era Herodes. Eles podiam entrar no palácio de Herodes. E quando você entra lá nos palácios de Brasília, não tem santo em Brasília. Pode ter nome de do que você quiser, meu. Não é verdade. Não é verdade. Você não faz passar um projeto político. Você não faz passar se você não vender a sua alma para o partido. Não passa nada. Você não traz nada, né? Você não traz lençol, você não traz cama, você não traz ambulância, você não traz nada se você não tiver feito um bom acordo para o seu projeto passar. Isso aí é desde os tempos antigos. Não tem isso, não tem uma história bonita pelo lado da igreja. Então é o seguinte: você é publicano, você vai para os palácios de Herodes. Chegando nos palácios de Herodes, a roupa das mulheres palacianas era uma roupa livre. Roupa livre. As odaliscas dançavam no palácio de Herodes. Dançavam. Quando você vê lá Salomé dançando diante de Herodes e ele alucinado com aquilo,
era normal, natural. Salomé era filha de Herodias. As danças palacianas eram danças sensuais, desde os tempos da Grécia Antiga, Grécia, Roma, Palácio de Herodes. Tonel mais tonel de vinho, entra e sai tonel de vinho. Música palaciana é música mundana. As roupas de Herodes, roupas ostensivas. E Herodes era um cara piedoso que ele dava espaço para a religião. Chegavam os judeus, entravam ali no palácio de Herodes e faziam um culto. Culto ecumênico no palácio de Herodes. Tinha culto, só que eram os líderes de judeus e os líderes de Samaria. Olha a hipocrisia. Os caras rivalizavam, só que na hora de fazer o culto ecumênico, sacerdote de Samaria e sacerdote judeu. Herodes teve alguma dificuldade em chamar os sábios de Israel quando Jesus nasceu? Nenhuma. Chegaram os magos do Oriente, toda Jerusalém ficou em alvoroço. Aí ele mandou chamar os intérpretes da lei. Teve alguma dificuldade? Só fez assim. Por quê? Era sustentado por Herodes. Herodes ganhava com o templo e o templo ganhava com Herodes. Tinha passe livre, corrupção generalizada, mais do que no nosso Brasil. Não tinha um Moro lá, não tinha um delator. O negócio era terrível. Cristo realmente encontrou uma situação caótica na região de Jerusalém. Caótica, era uma terra ruim, muita corrupção. Sem falar dos soldados romanos, né? Os soldados romanos detestavam a terra de Israel, porque os judeus se levantavam contra o Império Romano. Nas outras terras eles chegavam e eram bem recebidos. Chegava lá, os judeus cuspiam no chão que eles estavam pisando. Não suportavam. Os romanos não suportavam. Não era bem da índole deles ser maldoso com os povos conquistados, tá bem? Soldado romano não. Eles tinham um treinamento para conquistar e pacificar. Só que lá em Israel o negócio era difícil, o pessoal não respeitava o soldado romano, não respeitava, e incendiado pelos zelotes, e por essa corrupção dos herodianos, e Herodes ele mandava espião para tudo quanto era lugar, tinha um monte de espião nas sinagogas. Herodes ele tinha os olhos dele em tudo quanto era casa, tudo quanto era vilarejo, e se alguém vendesse para Herodes uma informação, era muito bem remunerado. Muito bem. Agora você imagina você viver numa situação dessa daí. Você está sendo espionado por um amigo que te entrega para Herodes. No dia seguinte, cadê você? Sumiram com você. É o lugar onde Jesus está. Sabe aquele recado que mandaram para Jesus? Escuta, Herodes está te procurando. Os espiões sabiam onde Jesus estava o tempo todo. Jesus andava com um monte de espião que levava as notícias para o templo, levava as notícias para a sinagoga e levava as notícias para Herodes. O tempo todo, um monte de espião espionando Jesus. Aí não teve dificuldade. Escuta, Herodes está te chamando. Aí Jesus falou: escuta, o espião, fala o seguinte, vai direto para Herodes e dá o recado para ele: 3 dias eu expulso demônios e no 3º dia estou morto, tá bem? E vou ressuscitar. Usou um espião. Tudo que acontecia nas companhias de Jesus ia parar lá, no templo e no palácio de Herodes. Jesus era conhecido, bem conhecido. Vocês sabiam disso? Estava cheio, tá? Esse é um esquema do Herodes. Tanto é que quando ele foi entrevistar Jesus, ele estava louco de vontade de saber, porque Herodes pensou que Jesus era João Batista, que tinha ressuscitado dos mortos. Ele estava morrendo de medo de Jesus ser João Batista, morrendo de medo. Se fosse João Batista, vai que aparece para mim. E o Herodes que foi do nascimento de Jesus não é o mesmo Herodes dos tempos de Jesus, tá? São 2 Herodes diferentes. Um foi do nascimento, esse morreu. Não, é outro Herodes que morreu de bicho. Tem 4 Herodes no Novo Testamento, tá? 4 Herodes. Um que teve o nascimento de Jesus, e o outro que mandou cortar a cabeça de João Batista e que julgou a Jesus. Outro Herodes que morreu comido de bicho, e um outro Herodes que Paulo trocou uma ideia com ele. 4 Herodes. Herodes é o título, entendeu? Não é só o nome, é o título. Essa é o início da história da igreja. Semana que vem a nossa programação é pegar a história de Jesus e a história do Novo Testamento, andar com a igreja, com Paulo. Aí vocês vão perceber que Paulo meteu os pés pelas mãos de vez em quando, e que nós temos a vida de Paulo
num alto patamar, só que ele era um homem tão natural quanto você e eu, um líder tanto quanto você e eu, e que ele errou várias vezes. A gente não vai ressaltar os erros de Paulo, só vamos pontuar, tá bem? Só pontuar, mas ele cometeu alguns erros, não só Paulo, Pedro, tá? João cometeu alguns erros, e a gente vai só pontuar, mas não vamos ficar ressaltando aqui, porque depois a gente vai passar para a história da igreja sem os apóstolos, que é aí que vem a parte crítica nossa, tá bom?